Boa noite. Boa noite, Camila. Estamos se ouvindo, estamos se vendo. Muito bom te ver. É um grande prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, José. Boa noite, Adilson. Primeiro, queria agradecer esse convite de estar fazendo parte desse primeiro congresso online. É extremamente importante. Consegui acompanhar algumas palestras anteriores, só profissionais de ponta, trazendo muito conteúdo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo na psicologia e a importância, né, da mentoria de carreira, que é a proposta que eu venho desenvolvendo já há um tempo. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Primeiro eu vou começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou Camila Ruda, sou psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas e recursos humanos. Sou empreendedora, responsável técnica do Espaço Reconstruir Psicologia e Saúde. O Espaço Reconstruir é um espaço com uma equipe multidisciplinar de profissionais de psicologia e saúde, localizado no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde eu faço os atendimentos presenciais. E eu sou mentora de carreira de psicólogos e estudantes de psicologia já há 3 anos. Então, sou há quase 3 anos desenvolvendo carreira de psicólogos para que eles vejam a psicologia como um empreendimento. Tá? E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa trajetória, né? Até chegar à mentoria de carreira. Como vocês podem ver aí, eu sou especialista em gestão de pessoas, porque eu iniciei a minha carreira no RH. Na verdade, eu entrei na faculdade com o intuito de ir para a área organizacional. Eu não tinha o intuito de iniciar na psicologia clínica. Enfim, logo no primeiro ano de faculdade, eu já consegui uma vaga de estágio em uma consultoria de recursos humanos. Então, eu estava no caminho que eu almejava e assim fui até o final da faculdade. Então, eu vi pouco do universo prático da clínica, porque o RH era a minha proposta principal. Só que depois de quase 7 anos no RH, já com um cargo, né, de assistente de recursos humanos, aquele ambiente começou a não fazer mais sentido para mim. Eu não me via psicóloga, né? É um ambiente muito organizacional. Até hoje eu sou apaixonada pelo RH, mas eu não me sentia exercendo a minha profissão. E foi aí que eu resolvi migrar para a clínica, né, atuar como psicóloga clínica, e aí que veio, né, toda a questão, como começar, depois de tanto tempo na área organizacional, depois de tanto tempo sem saber, né, como clinicar. Eu tinha visto um pouco da clínica na faculdade, no SPA, mas já há um tempo. E então eu comecei, só que sem saber como fazer, sem saber como começar. E fui buscar mentoria. Tive uma mentora que hoje é minha amiga, que me ajudou muito, que me mostrou que eu não estava fazendo de forma assertiva e começou a me mostrar como fazer para me divulgar, para me posicionar dentro e fora das redes e para me afirmar como psicóloga clínica. E eu fiz, e com 6 meses, mais ou menos, que eu havia migrado para a clínica, eu já estava com a minha agenda, com um número considerável, e aí veio a vontade de empreender, né? Ardeu o sonho de ter uma equipe multidisciplinar de profissionais que valorizasse a saúde mental em primeiro lugar e que estivéssemos juntos, montando uma equipe. E depois de 11 meses, na clínica, nasceu o Espaço Reconstruir, que é um sonho que nasceu no meu coração. Já tem 2 anos, fez 2 anos no início do ano. Temos uma equipe maravilhosa de psicólogos, de psicopedagogos, de fonoaudiólogos, nutricionistas, para promover a saúde física e mental. E aí a gente entra, né, na nossa palestra de hoje, que é a experiência do empreendedorismo, como foi isso, as dificuldades que a gente enfrenta e o que fazer para dar certo, para fazer acontecer.
E uma coisa que eu senti muita dificuldade, e eu vejo muitas dificuldades dos meus alunos da mentoria, é o que não nos contam na faculdade, o que não foi mostrado para mim na faculdade e que não é mostrado para muitos, né? Acredito que muitos de vocês têm essa experiência, quem já se formou ou quem está na faculdade, quem está estudando, que é como fazer. No meu curso, eu ouvia muito de professores, né, que viver da clínica, viver da psicologia não era tão fácil assim, que a proposta principal deveria ser ir para o RH, para uma grande empresa, viver de CLT, ou então fazer um concurso. Na época, isso não me preocupava, por quê? O meu sonho era ir para o RH. Então, eu pensava, então eu estou no caminho certo. Mas e os meus colegas que sonham em viver da clínica, que sonham em ser psicólogos clínicos? O que eles vão fazer? Se eu estou ouvindo aqui que não é possível viver da clínica, que não há estabilidade e que o ideal é você ir para uma empresa ou você fazer um concurso público. E eu vejo isso ainda hoje, infelizmente, que é o que nos falta, né? O que não nos contam na faculdade, a possibilidade de empreender. Porque o profissional, ele sai da faculdade, né? Esse psicólogo, ele sai recém-formado, com um sonho, com um desejo de clinicar, de empreender, mas muitas das vezes ele não sabe nem o que é o empreendedorismo. Porque não basta eu sair da faculdade, eu pegar o meu CRP e fazer um carimbo e fazer 1000 cartões de visitas e panfletar. Pronto, sou um empreendedor. Não é só isso. O empreendedorismo, ele tem toda uma estratégia, possibilidades, dificuldades que não nos mostram nenhuma ponta disso. Não nos falam dessa possibilidade, pelo contrário. Muitas das vezes deixam bem claro a impossibilidade. Como isso é possível? Eu vi muito isso e eu ainda vejo muitos profissionais que saem da faculdade sem saber como empreender, sem entender como faz e acabam se sentindo frustrados e indo para outra área. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente sai da faculdade é empreender. Como eu vou fazer isso? Como eu vou empreender? Saio da faculdade e monto o meu consultório e estou empreendendo? Não. É muito mais do que isso. A gente vai conversar mais sobre isso na frente, mas a gente sabe que isso não nos mostram na faculdade. Outra coisa importante é o marketing assertivo. Eu tinha um grande preconceito com marketing. Logo assim que eu sei a pensar na possibilidade de migrar, de fazer a minha transição de carreira. Eu pensei, caramba, mas eu vou ter que ficar vendendo, eu vou ter que virar uma marqueteira. E sim, sim, mas não com o preconceito que muitos profissionais veem, que eu via. Porque o marketing, gente, hoje ele é fundamental para qualquer área, seja psicólogo, seja um médico, seja um engenheiro, a gente precisa entender como faz. E uma coisa que não nos contam na faculdade é exatamente isso. Como fazer um marketing assertivo? Pelo contrário, nos mostram tudo que a gente não pode fazer. Eu não sei vocês, mas quando eu saí da faculdade, que eu fui pegar a carteirinha do conselho, tinha uma lista de tudo que não pode. Não pode divulgar, não pode fazer, não pode aparecer. E aí você pensa, ok, então vou ficar aqui dentro da minha bolha, pedindo a Deus, ao universo, para que surjam pacientes, para que surjam clientes. E não é assim. A gente precisa entender como fazer um marketing de forma assertiva, como divulgar o meu trabalho, como mostrar para a minha cidade, para o mundo, que eu sou um psicólogo, que eu sou referência em X assunto. Isso é extremamente importante. Outra coisa que não nos falam é sobre o posicionamento. E eu vejo quantos profissionais têm dificuldade e preconceito com se posicionar no digital. Hoje a gente tem aí o Instagram como principal ferramenta de divulgação de serviços e produtos e de captação de clientes, né? A captação de pacientes. E 90%
dos profissionais que saem da faculdade não sabem como fazer para se posicionar e tem medo de se posicionar, tem vergonha, tem medo da exposição, tem medo de crítica, tem medo de não estar sendo ético. E tem uma diferença muito grande em posicionamento não ético e o posicionamento assertivo. É óbvio, a gente tem um código de ética que nos orienta sobre toda a prática que a gente tem que fazer na divulgação dos nossos serviços. Mas o posicionamento, ele é necessário, gente. A gente está vindo aí de quase um ano e meio de pandemia, aonde todos nós vivemos a experiência de como o posicionamento digital é importante para o nosso serviço. Nós, psicólogos e tantos outros, quantos profissionais precisaram se reinventar com essa pandemia que chegou, com tudo fechado, e tendo que ir para o online, tendo que se posicionar digitalmente. E quando a gente não tem um posicionamento, fica muito difícil da gente ser conhecido. Toda vez que a gente procura um profissional, que a gente tem interesse, a gente vai lá na internet, a gente busca. Por que conosco vai ser diferente? Eu tenho a indicação de um psicólogo. Eu vou lá buscar esse psicólogo. Como é o posicionamento dele na internet? Como é o posicionamento dele no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, nas mídias sociais. Então, a gente precisa entender isso, sair da faculdade com esse pensamento. E eu fico muito feliz de hoje conseguir trabalhar com mentoria de carreira, porque quando eu saí da faculdade, eu não conhecia pessoas que me direcionaram para isso. Eu fui conhecer tempos depois, quando eu resolvi fazer a transição de carreira. E quantos colegas que saíram comigo da faculdade se viram frustrados, porque não sabia como fazer, porque não sabia fazer acontecer. Então, o posicionamento digital não nos mostram, não nos falam nem que a gente pode divulgar. E isso é extremamente importante. Outro ponto que não nos contam na faculdade, que é extremamente possível empreender na psicologia. Eu já acreditei nisso. Como assim eu vou conseguir empreender na psicologia? É muito instável viver da clínica, oscila muito. E aqui é que a gente tem que entender o que eu posso fazer, o que é possível para mim. Não é fácil, gente. Eu estou sempre falando da importância de entender que a gente não pode romantizar o empreendedorismo. Ele não é fácil, mas ele é possível, ele é libertador. Viver do que faz sentido para você, viver como uma psicóloga, como um psicólogo de referência, é incrível. E isso não nos contam na faculdade. A gente sai da faculdade sabendo que a gente está formado, com aquela carteirinha na mão, e aí? Se sente perdido e acaba ou indo para uma clínica, prestar serviço para outras pessoas, ou acabam se frustrando, acreditando que não é possível viver da psicologia. E é super, extremamente possível. E aí é da gente conversar sobre o que é preciso para empreender na psicologia. Autoconhecimento. Autoconhecimento, sem isso, não é possível. Todos nós somos psicólogos, somos estudantes de psicologia, ou psicanalistas, enfim. E a gente sabe a importância do autoconhecimento. E para empreender não é diferente. Por quê? Pode ser que você não queira empreender. E tá tudo bem. Mas isso tem que ser consciente. E para empreender, você também precisa entender quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades para você buscar enfrentamento para todas essas dificuldades. Para que você, apesar das dificuldades, continue. Empreender não é fácil, se posicionar no digital não é fácil, mas é possível e é preciso. A gente está vendo aqui, são quantas pessoas? Só nesse momento tem 157 profissionais, estudantes de psicologia. Então, são mais de 100 pessoas buscando entender melhor sobre o empreendedorismo. Vamos pensar numa rede social só com 157 pessoas, só. Porque a gente sabe que a gente tem muito mais do que isso. São 157 profissionais querendo empreender, querendo viver da psicologia. Como uma pessoa que está buscando a psicoterapia
vai te buscar através do seu posicionamento. E esse posicionamento, ele só vai acontecer de forma assertiva, de forma constante. Esse empreendedorismo só vai ser sustentável a partir do momento que a gente se conhece. Então, o princípio básico é se autoconhecer, fazer terapia sempre. Somos profissionais de psicologia, mas não estamos isentos de nada em relação à saúde mental. Então, estar em terapia, entender esse processo para começar a empreender é o que vai fazer a diferença nesse início. Comecei a pensar ou comecei a empreender. Não conheço como eu estou em relação a isso, porque a gente se frustra. A gente vai lidar com frustração, com erros, né, com fracassos. Isso vai fazer parte do nosso desenvolvimento no empreendedorismo. Empreender é tomar decisões a todo momento. E nem todas as decisões são assertivas, assim como a nossa vida no geral. Então, a gente precisa ter uma base sólida para sustentar tudo isso. E empreender é o princípio básico. O segundo é o propósito. Qual é o seu propósito em empreender? Quando eu migrei do RH para a clínica, eu pensei que eu queria viver do que faz sentido para mim. Durante 7 anos, eu trabalhava em empresas de RH, fazendo o que fazia sentido para o outro, para o meu chefe, para a minha líder, para a minha supervisora. E chegou um momento que o que eu fazia não estava mais fazendo sentido para mim. Fazia sentido para a empresa, mas não condizia comigo, com o meu propósito. E aí eu pensei, ok, eu quero sair dessa situação e eu quero empreender. Eu quero, de fato, ser uma psicóloga empreendedora. E aí eu fui buscar o propósito. Qual foi o meu propósito? Valorizar a saúde mental, ter uma equipe multidisciplinar que juntos pudéssemos trabalhar para promover a saúde de todo e qualquer indivíduo. Então, esse era o meu propósito. Depois que eu já estava nesse processo, eu comecei a entrar na área da mentoria, a auxiliar psicólogos, né? E eu sempre digo que, na verdade, a mentoria eu fui escolhida. Depois de começar a empreender, eu comecei a receber pedidos de pessoas para me ajudar. Como é que você fez? Né? Me conta, me ajuda. E aí eu pensei, caramba, por que não trabalhar com isso? Por que não auxiliar outros colegas a viver o que eu vivo? A me realizar, a estar realizado como eu estou. E então, o meu propósito é hoje desenvolver profissionais, fazer com que cada vez mais psicólogos estejam empreendendo, vejam a psicologia como um negócio, entenda as possibilidades que a psicologia nos proporciona, qualidade de vida, cobrar valor justos pelos serviços e produtos, tudo isso é propósito. Quando isso não está claro, fica muito difícil empreender. Eu quero empreender porque eu quero ser dono do meu próprio negócio. Para quê? Para quem? Antes de qualquer coisa, é preciso se perguntar isso. Para que eu quero empreender? Para quem? Qual é o meu propósito dentro da psicologia, do empreendedorismo na psicologia? Então, desenhem isso. Eu tenho como recurso terapêutico desenhar os meus propósitos dentro da minha profissão e da minha vida pessoal também. Mas focando na psicologia, de quem está aí nos últimos períodos, de quem já começou, quem está mudando a rota, quem está se aperfeiçoando, é pensar qual é o meu propósito, o que eu quero, quem eu quero ajudar, qual é a mudança que eu desejo promover nesse mundo. Nós somos psicólogos, nós trabalhamos com a promoção da saúde mental, com a promoção de mudanças internas e externas. E qual é essa mudança? Seja mais específico com você mesmo. Porque isso vai te estimular a empreender, vai te dar o caminho para que você faça isso. De uma forma motivada, de uma forma contínua e lidando com tudo que vier pela frente. Seja positivo, seja negativo. Terceiro ponto é foco e comprometimento. Eu costumo dizer que eu sou muito comprometida com tudo que eu faço. E foi isso que me deu forças para que eu fizesse uma carreira completa de zona de conforto. Eu vivi durante 7 anos em empresas de recursos humanos com o meu salário fixo, um salário confortável, com plano de saúde, com
vale refeição, enfim. E aí eu saí para empreender. Eu não tinha mais salário no todo quinto dia útil, eu tinha que fazer o meu salário. Eu não tinha mais a estabilidade que o CLT me dava. Então eu pensei, eu preciso focar, eu preciso ter compromisso comigo e com um propósito que eu determinei para empreender. Sem isso, gente, não é possível. Então, foquem. Eu entendi o meu propósito, eu desenhei o meu propósito dentro da psicologia. Eu quero empreender aqui. Eu vou me comprometer. Porque o que eu vejo de profissionais que querem o sucesso, tá, gente? E sucesso, eu deixo bem claro, quando eu falo assim, tenha uma carreira de sucesso, é o que é sucesso para você. Talvez sucesso para você seja ter 10 pacientes e tá tudo bem. E para outros, sucesso é ter uma agenda lotada com 30 pacientes na semana. Cada um sabe o que é sucesso para você. E é por isso que a gente precisa desenhar o nosso propósito, desenhar nossas metas e nos comprometer. Empreender é isso. É nós por nós mesmos o tempo todo. Você não tem um chefe para te direcionar. É você. E em alguns momentos isso é maravilhoso, mas em outros não. Principalmente para quem vem de uma construção de prestação de serviços, de CLT, como foi o meu caso. Passei a minha vida sendo subordinada a alguém. E aí eu tive que dar conta de tudo e eu ter que me motivar. E aí a gente trabalha com a procrastinação, com crenças limitantes, com distorções que a gente tem que por muitas vezes pode nos sabotar. Então, quando você tem foco, quando você se compromete, a caminhada fica mais leve. Eu tenho um compromisso comigo, com a minha carreira, com a psicologia, com o meu empreendimento. Isso é o que vai fazer a diferença. E, por último, e não menos importante, investir em capacitação, né? Que é a experiência de ter alguém que já teve a sua caminhada, que já caminhou com você, já caminhou o que você quer caminhar, para te ajudar, para caminhar com você. Além de todo o investimento, porque a faculdade, gente, ela é extremamente importante para a nossa profissão, para que a gente, de fato, sejamos psicólogos. Mas nem de longe ela é o que a gente precisa, tá? Saí da faculdade, fiz 5 anos de faculdade, começo a atender, começo a buscar, mas eu preciso me aperfeiçoar. A gente precisa de supervisão, a gente precisa de uma especialização, de um curso de extensão e da mentoria. A gente sai da faculdade cru, só com a parte teórica, tá? Que é importante, mas o que eu faço com tudo que eu aprendi na hora de mostrar o teu cliente, o teu paciente, ele não quer entender todas as teorias que você aprendeu na faculdade. Ele quer que você auxilie ele de alguma forma, a questão, aquela demanda que ele está trazendo. E como eu vou fazer isso? Como eu vou mostrar para esse paciente que está do outro lado de uma tela ou que está a quilômetros de distância que eu sou capaz, que eu sou um profissional habilitado para isso. Então, a gente precisa investir em capacitação. E é contínuo, tá, gente? Não é sair da faculdade, fiz um cursinho e acabou. Eu estou aí com 6 anos de formada e continuo investindo. É um estudo constante, constante. A gente sai da faculdade com uma bagagem pequena e a gente precisa se aperfeiçoar o tempo todo, o tempo todo. E falando exclusivamente da experiência, da mentoria, ela foi fundamental para mim. Se não fosse uma mentoria de carreira, se não fosse a capacitação que eu busquei, talvez eu tivesse voltado para o RH frustrada, como vi várias pessoas que voltaram para o RH por não conseguir se estabelecer na clínica e foram para o RH mesmo sem querer. Por quê? O RH é o que dá estabilidade. A gente precisa desconstruir essa ideia de que a clínica não é estável. Gente, nada é estável, se você for pensar. Essa pandemia nos mostrou isso. Quantas pessoas com carteira assinada numa multinacional foram mandadas embora de repente, porque a empresa quebrou?
Quantos funcionários públicos tiveram seus salários reduzidos porque ganhavam hora extra, porque ganhavam bonificação? E com toda essa paralisação, tivemos pessoas que tiveram seu salário reduzido pela metade. E eu falo isso com muita propriedade porque eu tenho muitos pacientes funcionários públicos. Então, eu sei de como eles se viram desestabilizados. Todo mês era certo valor X. E aí, de repente, de uma hora para outra, veio uma pandemia, veio um isolamento social, onde paramos de trabalhar. Eles continuaram recebendo? Sim, mas metade do salário. E as contas? Quantos deles ficaram endividados, estão endividados? Então, é pensar que essa estabilidade é uma crença construída. Eu tive muito essa crença e uma construção familiar. Eu fui criada entendendo que eu precisava ser uma funcionária pública para ter uma carreira de sucesso. O que não é verdade. E eu sou prova viva disso. Nada contra, tá, gente? É quem quer fazer concurso público. Não me entendam mal. Mas isso precisa ser uma vontade. E não eu preciso fazer o concurso público para ter uma estabilidade. Hoje, depois de ter ficado tanto tempo no RH acreditando que eu estava estável, eu sou muito mais estável na clínica. Muito mais estável. Inclusive, esse momento de pandemia foi muito bom para mim. E, infelizmente, a gente teve um número significativo no aumento de transtornos mentais. Quantas pessoas? Nós mesmos. Eu acredito que todo mundo aqui sofreu um impacto emocional com essa pandemia. Amigos, familiares, perdemos pessoas, vimos pessoas adoecidas e isso nos adoece emocionalmente. Então, esse momento, a saúde mental ganhou uma força muito grande. E eu vejo um monte de psicólogo aí que diz que esse momento foi ruim. Ruim por quê? Porque não se capacita. Porque não entende como fazer acontecer. Como se posicionar enquanto psicólogo. Quanto a experiência de ter uma mentoria, de ter alguém que auxilie, faz a diferença. E eu não estou falando, gente, Camila, porque é você. Se for comigo, vai ser maravilhoso. Mas que temos muitos profissionais de qualidade. Só nesse congresso aí passamos por vários profissionais que trabalham com isso e que têm propriedade para falar tanto quanto eu. Então, para quem está aí, eu estou vendo muito estudante, né, nos últimos períodos da faculdade. Esse é o momento de vocês. Saiam da faculdade já com essa bagagem, para não bater cabeça como eu bati. Eu poderia estar melhor há muito tempo. Se naquela época, lá atrás, quando eu estava no 9º período, eu tivesse mentores que me mostrassem o quanto é possível empreender na psicologia. Tá? O quanto é importante. E esse processo, obviamente, cada profissional tem um processo de mentoria, mas o meu processo de mentoria é auxiliar estudantes de psicologia, é auxiliar psicólogos a se desenvolverem, a enxergar a psicologia e o mar de possibilidades. Onde eu quero chegar com a psicologia? Como eu vou fazer? Como eu vou ter a estabilidade tão buscada? Como eu vou ter a agenda lotada? Um outro ponto muito importante, a agenda lotada. Eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais vendendo isso, né? Tem a agenda lotada. Gente, cuidado com isso, tá? Eu fiz até um post esses dias dizendo que a agenda lotada não significa sucesso. Eu vejo um monte de profissional aí que não tem horário, mas que não está bem sucedido, porque cobra-se um valor muito abaixo do justo, do que a nossa tabela orienta, do que é de fato um investimento. Eu estou falando aqui de capacitação. A gente faz 5 anos de faculdade. Coloca na ponta do lápis o valor da sua mensalidade multiplicado por 60, que são os 5 anos. Mais capacitação, mais mentoria, mais especialização. É um investimento. E nada mais justo do que ter retorno para isso. E a gente sai da faculdade sem saber como faz. E aí eu vejo um monte de psicólogos saindo da faculdade no desespero de faço atendimento social. Camila, mas tem problema fazer atendimento social? Claro que não. Mas o atendimento social ele tem um significado que a gente não entende. Atendimento social para a maioria é cobrar um valor baixo, captar um monte de gente, inchar a minha agenda.
e ficar morto de cansado, com a saúde mental desestabilizada e frustrada. Tá? O atendimento social, gente, ele é uma proposta que o psicólogo faz para auxiliar indivíduos que não têm condições para arcar com valor justo. E isso não pode ser divulgado. Inclusive, o nosso código de ética repreende qualquer tipo de propaganda dessa forma. Atendimento social, isso não nos contam, né? Eu já fiz, tá? Eu já errei muito lá atrás, eu já fiz isso. Com esse intuito, eu estou começando agora, então eu vou fazer atendimento social e vou captar várias pessoas. Isso não é sustentável. Agora, quando você se propõe, eu tenho como proposta fazer para pessoas que não têm condições de arcar com o valor dos meus serviços, tem problema. E você faça isso genuinamente. Mas entenda essa proposta. E tudo isso vai ser visto no processo de mentoria. Você vai estar tendo uma orientação para como você fazer para se divulgar de forma assertiva, como fazer para cobrar valor justo, como se posicionar e principalmente como empreender para desconstruir essa ideia de que não há estabilidade na psicologia. Tá? E aí eu coloquei aqui para vocês os pilares do empreendedorismo. Tá? Para que a gente entenda um pouquinho. Motivação. E é muito importante a gente entender isso. O que é que motiva? Eu falei isso para vocês nos slides anteriores. Propósito. Eu vejo muita gente perguntando. Ontem mesmo eu estava fazendo um story dizendo que eu estava completamente preguiçosa, mas não desmotivada. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Então, sem propósito não há motivação. Então, a gente precisa entender qual é o motivo que nos faz acordar todos os dias com o objetivo de levar à frente o nosso empreendimento. Eu preciso de motivo para isso. Qual é o teu motivo de empreender? O meu motivo de empreender hoje é levar a saúde mental a todo e qualquer indivíduo de forma humanizada, com acolhimento, com uma escuta diferenciada. E a minha outra motivação é desenvolver psicólogos. A minha maior realização é ver psicólogos bem-sucedidos. É ver a psicologia no topo. É ver vocês realizados, vivendo da psicologia, empreendendo, recebendo um valor justo e satisfeito com as escolhas que vocês fizeram. Isso me motiva todo dia. Então, quando eu estou desmotivada, quando eu estou sem vontade de empreender, eu penso, não é sobre mim, é sobre o outro. Não é sobre a minha vontade somente. É sobre quantos profissionais eu deixo de ajudar quando eu estou cansada. Ou quando eu penso em desistir, porque às vezes bate um desânimo. As coisas de propósito, isso faz diferença. Então, o início, o princípio básico é a motivação. Depois, gente, é ter um público. Falo muito isso nas minhas redes sociais, falo muito isso com os meus alunos. Quem eu quero atingir no meu empreendimento? Eu quero ter paciente. Qual tipo de paciente, pessoal? Quem vocês querem atender? Quem vocês querem alcançar? Todo mundo. Bacana. Mas como é que você vai se divulgar? Você vai se divulgar? Você vai mostrar que seu empreendimento é para todo mundo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu sou uma chefe de cozinha. E aí eu quero abrir um empreendimento. Mas eu cozinho tudo. Eu cozinho tudo. Mas como eu vou abrir esse empreendimento para quê? Vai ser um restaurante? Vai ser um bistrô? Vai ser uma pizzaria? Qual vai ser o meu público? A mesma coisa quando a gente fala em empreender. Empreender na psicologia, se posicionar, é entender qual público eu quero alcançar, para quem eu quero falar. Para mulheres ansiosas? Para homens depressivos? Para psicólogos que querem empreender? Isso é importante, ter o público, ter noção para quem vocês querem falar, quem vocês querem alcançar, qual é o alvo de vocês, qual é o alvo desse empreendedorismo. Camila, mas isso significa que eu só vou poder atender as pessoas? Claro que não. Dentro do setting terapêutico, você vai poder atender quem você quiser, quem você se sentir capaz de atender, obviamente. Porque, por exemplo, hoje eu não atendo criança. É a minha escolha. Então, eu não falo para crianças, eu não falo para pais. E tá tudo bem. Quando chega essa demanda para mim, eu encaminho para colegas. Mas eu sou habilitada a atender.
mas hoje não é a minha demanda. Qual é a demanda de vocês? Vocês vão identificar dentro do terapêutico. Fora, eu estou falando aqui de público, quando a gente fala de se divulgar nossos serviços, de empreender de forma assertiva, a gente precisa entender com quem a gente está falando. Porque quem quer falar para todo mundo, acaba não falando para ninguém, tá? Outro ponto é planejar. Planejamento é extremamente importante. Sem planejamento, o empreendedorismo não anda, gente. Não tem como. O que eu quero para o meu negócio? Quais são as estratégias do meu negócio? O que eu espero para esse negócio daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Pode ser que não aconteça, obviamente, porque a gente não tem controle de tudo. Mas a gente precisa ter isso estruturado. Até para que, se não der certo, a gente pensar o que eu faço com essa estratégia. Inclusive, falando em planejamento, estou com o workshop em aberto para falar sobre planejamento estratégico para psicólogos, tá? Que eu falo mais a fundo sobre a importância de se planejar para empreender. A gente precisa de ideias. Isso também é uma dificuldade de muitos de vocês. Eu não estou criativa. Como eu vou me divulgar? Eu preciso ter ideias para criar conteúdos. Essas ideias vão vir a partir do público e do propósito sobre o que eu quero falar, para quem eu quero falar. Hoje eu falo para vocês, psicólogos, estudantes de psicologia, que estão buscando se desenvolver e empreender na psicologia. Então, eu preciso estudar sobre vocês, eu preciso entender as dores, as necessidades, o que vocês precisam. E aí eu faço o marketing. Eu mostro para vocês. Se não fosse o marketing, se não fosse o meu posicionamento, eu não estaria aqui falando para mais de 160 pessoas. Porque o Adilson não teria me encontrado, me convidado, e eu não estaria aqui. Foi o meu marketing, foi o meu posicionamento, foi mostrar o meu trabalho que me fez estar aqui. E eu tenho certeza que vocês querem estar aqui ou em outros lugares. E como vocês vão fazer isso? Com o marketing. Com o marketing. Outro pilar é a visão. Ampliar a visão de vocês. Ampliar. Eu vejo muitos psicólogos limitados. Eu já estive nesse lugar, então eu tenho muita propriedade para falar. Eu tinha uma visão muito limitada da psicologia. Eu quero receber X valor, tá bom, com 10 pacientes atendendo. Qual é a tua visão? A gente está falando de empreender, a gente está falando de um negócio, e esse negócio ele pode ser maravilhoso, mas você precisa ter visão para isso. E a localização. Essa localização a gente precisa entender em 2 pontos. Quem quer empreender de forma presencial somente, existem profissionais, a gente precisa entender a nossa localização, onde eu estou, como eu vou fazer para ter referência nesse lugar, como eu vou fazer para ser reconhecida, para estar posicionada. É na Bahia? É no Espírito Santo? É no Rio de Janeiro? Como eu faço o meu marketing? Como eu vou ter a ideia e o marketing para me localizar? E quando a gente fala do online, é uma localização ampla, é uma localização extensa, mas eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, quem eu quero alcançar. Eu faço muito isso. Eu tenho colegas que até brincam comigo, que diz que eu viajo o tempo todo, porque as minhas localizações de criação de conteúdo é sempre longe também, não é só no Rio de Janeiro onde eu estou localizada. Por quê? Porque eu quero alcançar várias pessoas, porque eu quero alcançar vocês. Porque eu estou vendo aqui quantas pessoas. Tem gente na Paraíba, tem gente em Minas, Belo Horizonte, tem gente em São Paulo, tem gente em tantos lugares. E eu estou alcançando vocês por quê? Porque eu tive visão e me localizei. De que eu quero alcançar psicólogos do Brasil todo, que dirá do mundo. Então, ter esses pilares é fundamental. Fundamental. E aí eu vou deixar aqui para vocês 4 dicas para quem quer empreender, para quem está começando. Inicie atendendo em consultórios. Por que eu deixei isso muito claro para vocês? Vocês estão começando ou estão fazendo uma transição de carreira, como eu fiz lá atrás. E eu vi muito, como eu disse para vocês, quando eu saí da faculdade, eu já estava no RH, feliz da vida, realizada, mas eu vi muitos colegas com o sonho de ter o próprio consultório. Camila, então eu vou sair da faculdade e não vou ter o meu consultório? Vai, mas vai com calma. Respeite o seu processo, é um passo cada vez. A gente precisa de capital de giro, a gente precisa de reserva de emergência. E quando você sai da faculdade, sem um paciente, sem um cliente, você abre o seu próprio consultório,
A chance desse empreendimento dar errado e você se frustrar é gigantesca. Posso colocar uma margem aí de 95%. Por quê? Esse consultório é seu. Vamos dizer que seja um consultório alugado. Você vai pagar aluguel, taxas, mobílias e a manutenção desse lugar. Agora, quando você começa atendendo num consultório compartilhado, num coworking, você paga aquela hora, aquele bloco de horas, aquele dia, depende do lugar. Mas o seu compromisso com aquele lugar é mínimo. E isso é chave. Quando eu resolvi clinicar, eu subloquei. Aqui no Rio de Janeiro, você pode sublocar a hora. Então, quando eu tinha um paciente, eu sublocava aquela hora. E eu pagava X valor, atendia esse cliente, esse paciente, e ia embora. Eu não tinha custos com luz, com telefone e tudo mais. Foi isso que me auxiliou a abrir o meu espaço. Por quê? Nesse prazo, onde eu fui captando clientes, me divulgando, fazendo meu marketing, me posicionando, eu ia planejando financeiramente. Eu ia guardando, eu ia fazendo a minha reserva. Por quê? Para quando eu tivesse um número significativo de pacientes, aí era o momento de eu abrir o meu consultório. Então, durante um bom tempo, durante 11 meses depois da transição de carreira, eu atendia em consultórios compartilhados. E formei a minha carteira de pacientes, né? Eu formei um número significativo, fiz uma reserva de emergência, me organizei financeiramente e aí foi a hora de ir para o meu espaço. Ah, Camila, e quanto tempo é isso? Cada um tem o seu tempo. Eu acredito que o meu tempo foi muito rápido, 11 meses foi muito rápido, mas é o que eu falei para vocês, eu tenho muito foco, e quando eu me proponho a fazer algo, eu não desisto enquanto eu não consigo. Então, eu me motivei muito, eu entendi muito, eu estudei muito, foram muitas capacitações para conseguir. E foi no momento certo, tá? Então, se planejem para isso. Comecem, e aí depois de uma reserva, depois de estar confortável, aí eu vou e monto meu consultório da forma que eu sonho, com os móveis que eu sonho. É possível, só que um passo de cada vez, tá? Outro ponto faça networking, aumente as suas redes de contato. Hoje, gente, a melhor forma de divulgação é a indicação. Não tem Instagram, não tem marketing que seja mais eficaz do que a indicação. Mas como eu acabei de sair da faculdade, eu acabei de iniciar na clínica, acabei de me formar, eu vou ter indicação. Fazendo networking, aumentando as suas redes de contato. Tenham pessoas profissionais que você possa promover palestras, workshops, lives, que vocês se conheçam. É óbvio que essa rede tem que fazer sentido com a tua proposta de trabalho, para que você aumente a sua rede, para que pessoas venham conhecer o seu trabalho e que essas pessoas te indiquem para outras pessoas. É isso que vai fazer acontecer. É isso que vai fazer de você uma psicóloga, um psicólogo empreendedor. E outra coisa muito importante é pensar e ter outras fontes de renda dentro da psicologia. No início da nossa palestra, eu falei para vocês que eu tinha a crença que a psicologia era instável e que eu ouvi muito isso na faculdade. Ah, mas não tem como. Hoje você tem 10 pacientes, amanhã você não tem nenhum. E essa é a principal estratégia. Gente, tenham mais de uma fonte de renda. Como assim, Camila? Tenham produtos dentro da psicologia. Ah, vocês vão começar com produtos? Claro que não. Vocês vão começar atendendo somente, mas pensem em outros produtos. Pensem em como eu vou manter o meu empreendimento sustentável. Hoje, por exemplo, eu tenho a clínica como principal fonte de renda, eu tenho workshops como outra fonte de renda, eu tenho as mentorias de carreira como outra fonte de renda e tenho o espaço Reconstruir. Então, isso que é o segredo para a estabilidade na clínica. E não é só na clínica, tá, gente? Mas qualquer empreendimento, ele tem instabilidade, ele tem oscilações. Todo e qualquer empreendimento. Se você for conversar com o dono de uma papelaria, ele vai te dizer quando tem baixa. Se você for conversar com o dono de uma farmácia, ele vai te dizer o mês que tem baixa.
Vocês que estão começando, vocês vão perceber que a nossa baixa geralmente é dezembro, janeiro, comecinho de fevereiro. E por que essa instabilidade nesse tempo? Porque a gente está falando de final de ano, onde as pessoas estão preocupadas com festas, depois vem janeiro, IPTU, IPVA, escola, e todas as contas que o início do ano nos traz, e as pessoas acabam priorizando essas contas. E depois eles voltam para a psicoterapia. Então, é entender o que eu faço, qual é a minha outra fonte de renda nesses momentos de baixa, para que eu não sinta financeiramente essa instabilidade. Empreender isso, gente. Inovar, tá? É ter outras fontes de renda. E vocês podem ter isso dentro da psicologia. Como? Se autoconhecendo, entendendo o seu propósito, tendo visão, entendendo quem você quer alcançar. Eu sou psicóloga e tenho como intuito trabalhar a ansiedade com mulheres. Que outros produtos eu posso fazer para essas mulheres para ter outras fontes de renda? Além da psicoterapia. Um grupo de estudos, workshops, supervisões, enfim, a gente tem infinitas possibilidades. E isso cada profissional, cada psicólogo vai identificar ao longo da sua trajetória. Tá, gente? Então, por hoje é isso. Essas dicas, essas estratégias para que a gente empreenda na psicologia de forma assertiva. Para que vocês construam a carreira dos sonhos. Reforço para vocês que empreender não é fácil, que viver da psicologia dá trabalho, mas é gratificante a gente viver do que faz sentido para a gente. É gratificante vivermos da nossa profissão. Hoje, inclusive, eu trabalho até mais do que eu trabalhava no RH, mas eu faço aquilo que faz sentido para mim. Eu vivo da profissão que eu escolhi há 10 anos atrás. Ser uma psicóloga, viver da psicologia, auxiliar pessoas. Eu fui na contramão do que muitas pessoas me disseram lá na faculdade, que não era possível, que não dá para ganhar dinheiro. É possível. E eu deixei um recadinho para vocês, para que vocês não parem até construir a carreira dos sonhos de vocês. Eu sei que cada um aqui tem um sonho na psicologia, cada um quer uma maneira de empreender, e é super possível. É só vocês seguirem o caminho, se capacitarem, entender que todo negócio, se vocês desistirem da psicologia e for para um outro negócio, vai exigir de vocês propósito, foco, comprometimento, tá? Queria agradecer muito, estou vendo aqui algumas mensagens. Eu que agradeço vocês. Vamos abrir agora para perguntas. Tirem as dúvidas de vocês. Eu estou aqui à disposição para responder. Vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais, para que vocês acompanhem. Eu estou sempre trazendo conteúdos gratuitos para auxiliar vocês a se desenvolverem enquanto psicólogos. Então, me sigam nas redes sociais, como eu disse para vocês. Tá vindo aí um workshop. Alguém perguntou aqui, agora perdi os comentários, sobre a mentoria, como funciona. Me chamem nas redes sociais, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito bem, Camila. Inicialmente, parabéns pela palestra, parabéns aí pelas questões que você trouxe. Na realidade, particularmente, muitas questões me despertaram curiosidade individual. Eu queria até também comentar sobre isso. Algumas questões enfim, uma pergunta pessoal que eu queria te fazer. Mas antes disso, agradecer a você pela palestra, não é? É muito elucidativa, respeitou aí também o tempo, muito objetiva naquilo que estava trazendo, são pontos interessantíssimos. E, pessoal, veja só, daqui a pouquinho, depois que ela responder, tá certo, as 3 questões que nós vamos propor, tá certo, dentro aí de um tempo de 2 a 3 minutos,
vocês podem estar marcando, tá certo? Marquem a Camila Arruda no Instagram e sigam as redes sociais dela. E também, né, para o nosso sorteio, vocês podem marcar simultaneamente a Camila Arruda e o PsiPro nos stories no Instagram de vocês, tá certo? Então, para o sorteio, tá certo? Para o sorteio do plano trimestral do PsiPro, nós estaremos levando em consideração as pessoas que marcaram aí, tá certo? A palestra da Camila Arruda, marcaram a Camila Arruda e o PsiPro nas suas redes sociais, principalmente aí o Instagram, tá bom? Nos seus stories. Então, as perguntas são as seguintes, Camila Arruda. Primeira, como precificar uma mentoria? Foi a pergunta aí de Caroline Melo. Como precificar uma mentoria? A pergunta de Alice Freitas. É bom impulsionar postagens no Instagram para atingir um público específico? E a terceira pergunta seria a minha. Eu pergunto o seguinte, vê só, você falou aí de que muitas vezes o profissional, no caso o psicólogo, a psicóloga, quer falar de tudo e sobre tudo e termina muitas vezes não falando para ninguém, né? Então, seria importante o profissional da psicologia se especializar em uma área, algo nesse sentido e tal? Bom, então, mais ou menos aí esse tempo aí, tá bom? Tá certo? 3 minutos, se você puder aí responder essas questões e o pessoal pode ir marcando, aí no Instagram, o PsiPro, tá certo? Para o nosso sorteio daqui a pouquinho. Então é isso, Camila. Então, vou responder a sua pergunta primeiro, porque as outras ficou gravada aqui. Quando eu falo quando quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém, eu falo exclusivamente do posicionamento digital, do marketing, né, de divulgação dos nossos serviços e produtos. Sobre a especialização, é muito importante, obviamente, para a nossa prática clínica, uma especialização, né, para que você entenda de uma temática, de uma demanda. Por exemplo, eu quero ser uma neuropsicóloga. É extremamente importante para que você seja uma neuropsicóloga que você faça uma especialização em neuropsicologia. Agora, quando eu falo de falar para todo mundo, eu digo exclusivamente no posicionamento, tá? Porque quando a gente fala de rede social, de empreendedorismo e divulgação desse negócio, a gente fala em alcançar pessoas. E quando a gente vê como consumidor, a gente entra numa rede social, a gente busca algo específico. Um exemplo, eu grávida, e eu quero buscar profissionais que falam de maternidade, de gravidez. Quando eu entro numa rede social, eu busco pessoas que falem disso. Aí, se eu chego na página de uma mãe, né, que está grávida, que quer compartilhar experiências comigo, e hoje ela está falando sobre gravidez, amanhã ela está falando sobre skincare, no outro dia ela está falando sobre maquiagem, eu não consigo entender. Ela não está me alcançando. Ela não está falando comigo. Então, é de entender quem você quer alcançar, como você quer mostrar o seu empreendedorismo para o mundo, como você quer captar pessoas. É entender, eu sou a psicóloga que fala para mulheres em relacionamento abusivo, então eu vou me posicionar sobre isso, eu vou criar conteúdos sobre isso. Isso não significa que você só vai atrair mulheres para o setting terapêutico. Significa que você vai ser conhecida como uma psicóloga que fala para mulheres em relacionamento abusivo. É por isso que a gente tem que ter esse direcionamento, esse foco, um público específico onde a gente quer divulgar os nossos serviços. Como eu quero ser reconhecido, como eu quero ser reconhecida. Isso é importante. Tá? A outra pergunta foi Carolina. Então, isso varia muito. Tá? Quem é o seu público? Tá? Vou falar sobre mentoria voltada para a psicologia, né? Hoje, a minha mentoria são para estudantes de psicologia nos últimos períodos e psicólogos. Então, eu tenho uma persona. A gente também tem que estudar a persona. O que é a persona? É o nosso cliente ideal. Quem é o cliente que a gente quer alcançar? Segundo de tudo, é olhar a tabela do CRP. O CRP tem uma tabela de honorários de todos os tipos de serviços dentro da psicologia, inclusive mentorias e consultorias, se basear para isso e o conteúdo que você quer passar. Qual é o conteúdo? Por exemplo, a minha mentoria são 4 meses de acompanhamento. 4 meses cuidando da carreira daquele profissional como se fosse a minha.
Agora, pode ter um profissional que a mentoria dele seja 1 mês, e isso vai ser precificado de acordo com isso. Qual é a entrega que você vai dar no seu produto? Qual é a entrega que você está levando através dessa mentoria? Então, a partir daí, você vai precificar, entendendo o quanto eu invisto para entregar esse trabalho. Isso é uma pergunta muito importante, porque eu vejo muitos profissionais também desvalorizando muito o preço da sua mentoria. E está tudo, ele está na ponta do lápis. Por exemplo, eu estou acompanhando um profissional durante 4 meses. Eu me dedico na carreira dele dentro desses 4 meses. Então, eu invisto muito, eu preciso ter um retorno justo para isso. Então, é sentar, é precificar os seus serviços, é identificar qual é o valor da sua hora, o tempo que você se dedica para, então, precificar a mentoria. Tá? A outra pergunta é: como impulsionar postagens no Instagram para atingir um público específico? Antes de mais nada, antes de impulsionar, eu acredito que ela está falando aqui de impulsionar, de promover aquele post, é fazer conteúdos de valor, tá? O que é isso? Antes de patrocinar, de pagar o Instagram para levar o seu conteúdo, você precisa fazer conteúdos de valor. Não adianta você pegar uma postagem, agenda aberta, promover esse conteúdo, essa pessoa chegar e não ter nada. Eu costumo falar que para a gente impulsionar, para a gente promover postagens, a casa tem que estar arrumada. O papel do Instagram, quando você impulsiona uma postagem, é levar o seu conteúdo para um público específico, como a Alice perguntou aqui. Mas o que eu estou falando para esse público? Porque quando esse público chegar, ele não vai chegar de cara e já agendar a terapia. Ele vai chegar, ele vai te conhecer, ele quer entender se você domina do que está falando, sua bagagem. E se não tiver nada, você não sustenta esse impulsionamento. Então, é criar conteúdo de valor. A melhor estratégia antes de impulsionar qualquer postagem é criar conteúdos. Essa é a melhor forma. Depois que você já está com a casa arrumada, a gente tem 2 formas de impulsionamento. A gente tem um impulsionamento no Instagram mesmo, que fica embaixo das postagens, promover publicação, e tem o tráfego pago. Tráfego pago é um gerenciamento de anúncios dentro do Facebook, onde você paga o Instagram para divulgar o seu serviço. E esse é um impulsionamento de forma mais assertiva, e é trabalhoso, porque você vai colocar minuciosamente quem é o público que você quer atingir. E aí vocês entendem, mais uma vez, a importância de entender com quem vocês querem falar? Caiu na hora que eu respondi a última. Queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar participando desse congresso, que seja o primeiro de muitos. É necessário termos congressos como esse, falando da importância da psicologia, de termos cada vez mais psicólogos e empreendedores, psicólogos entendendo a importância de ser profissionais de referência. E cada vez mais tenhamos oportunidades como essa. Esses conteúdos estão sendo riquíssimos. Para vocês que estão aí, aproveitem. São conteúdos que seriam caríssimos e a Cipro está fazendo de graça para vocês, ao vivo. E isso é maravilhoso. Parabéns para vocês. Só gratidão por esse convite. Espero participar mais vezes. Me convidem sempre que possível. E obrigada.